Olá, muito bom dia. Hoje é véspera de São João e muitos certamente estão enfeitando a casa com bandeirinhas, balões, preparando a lenha da fogueira, comprando milho para logo mais comer canjica, pamonha e bolo. Tudo faz parte da tradição. Mas o São João de verdade tem mais tradição, porque tem forró e as danças que não podem faltar. A quadrilha junina é uma delas. Quem nunca participou de uma quadrilha de São João? E se você já brincou, se lembra de alguns passos, como anarriê, anavantur, balancê. No entanto, a criatividade do nordestino acrescentou outros passos, como olha a chuva, serrote, o túnel. E essa criatividade não parou aí não. Vieram os personagens, como os noivos, o padre, o amante e o delegado. Tudo para deixar a festa ainda mais animada. Mas as quadrilhas juninas evoluíram, passaram a desenvolver passos mais coreografados, as roupas ganharam bastante brilho e as apresentações muitas vezes têm até mesmo cenários. As quadrilhas que representam a festa de casamento na roça, com a modernização, passaram a competir, como nos campeonatos regionais de futebol ou nos desfiles de escolas de samba. Estima-se que só em Pernambuco existem pelo menos 67 quadrilhas juninas ligadas à federação. Mas qual a importância social dessa nova quadrilha junina? Como com a evolução, a cultura ela vem sendo realmente preservada? Nossos convidados vão ajudar você a entender toda essa transformação das quadrilhas juninas. Eu recebo Hugo Menezes, ele é pesquisador, antropólogo e professor da Universidade Federal de Pernambuco. E Fábio Santana, ele é publicitário, artista plástico e produtor cultural. Muito bom dia e sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Obrigado. Olha, eu vou pensar assim, a gente já passou aquela época de falar quadrilha matuta, estilizada, é ou não é? A pergunta que eu faço é o seguinte, houve uma evolução, né, daquela quadrilha que talvez todos nós, quando criança, brincamos e muita gente brincou, mas essa quadrilha que a gente vê hoje, dos grandes espetáculos, ela, de fato, preserva a cultura? Bom, obrigado pelo convite. É sempre bom falar sobre quadrilha. Bom, a quadrilha que a gente vê hoje, ela é uma continuidade de um fluxo de mudanças, porque a quadrilha ela tem os primeiros registros das danças campestres pagãs da Normandia e que passa a ser incorporada pelos palácios franceses e se espalham pela Europa, chega em Portugal, vem para o Brasil para ser dançada pelo Império Brasileiro, em 1808, quando a família real veio para o Brasil. Depois ela é incorporada na zona rural, dançada pelos rurícolas, e depois ela vem para a cidade no século XX com essa estética que a gente acostumou se chamar de tradicional, que é a quadrilha matuta. Então, o que a gente vê hoje mais uma forma de se fazer, que vem mudando tantos anos, tantas formas ela já se apresentou, e essa é mais uma forma de se apresentar essa brincadeira de pares que a gente chama de quadrilha. Exatamente. Eu costumo dizer que a quadrilha atual ela é uma adequação ao tempo, né? À medida que o tempo passou, assim como o Hugo falou, ele parou lá na quadrilha matuta, de lá para cá ela foi se adequando, se adaptando, e hoje ela é composta de vários fatores que não só o tradicional do anarriê e do alavantur, mas também outros elementos cênicos que constituem os grandes espetáculos de quadrilha hoje. O teatro, a dança, a música, a cênica, a produção de grandes cenários, enfim. Mas isso não significa que a cultura não está sendo preservada. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário. Pelo contrário. Primeiro, desmistificar uma coisa, que essa quadrilha, que a gente chama de quadrilha de competição, quadrilha junina, como a gente gosta de chamar hoje em dia, só quadrilha junina, ela não vai substituir a quadrilha matuta. A gente ainda continua observando, vendo que as quadrilhas matutas estão nas escolas, estão nas festas das nossas casas, nessas festas de rua, de forma espontânea, que todo mundo pode participar, ou seja, uma não substituiu a outra. Ela ganha, é como se ramificou e mostrou para a juventude da periferia outra forma de fazer São João. E aí, essa juventude de periferia que fazem do Recife e também do interior do estado, que fazem as quadrilhas de competição, as quadrilhas juninas que competem nos circuitos competitivos, essa juventude ela se vê como preservadora da tradição. Então, ela não tá subvertendo a tradição, ela está pegando a tradição e, como o Fábio falou, adequando, mexendo nela, incorporando coisas. Então, se a gente for para um espetáculo de quadrilha, a gente vai ver um anavantur, um anarriê, um túnel, mas feito de uma outra forma.
Uma outra roupagem. Exatamente, né? exatamente. Eu acho que são esses recursos mais modernos dentro da quadrilha, eles conseguem, não sei se é a palavra correta de usar, mas seduzir mais essa juventude que está afastada e sem acesso à cultura popular dessa forma. E existem alguns estados que você tem até a competição da quadrilha tradicional, digamos assim. Isso. Aqui a gente acabou, nessa ramificação, nessa nova forma de fazer quadrilha, a gente acabou levando a uma divisão, né? A divisão das quadrilhas matutas, que ficou no campo da espontaneidade, das festas de escola ou das festas dos nossos bairros, das nossas casas, e as quadrilhas de competição. Aqui em Recife essa é uma característica, mas no Rio Grande do Norte, que é muito perto de nós, em Natal, existem concursos para as duas modalidades, para as quadrilhas matutas e para as quadrilhas ditas antigamente como estilizadas. Lá ainda se usa essa terminologia. Então, em alguns estados, as quadrilhas de competição também são as quadrilhas matutas. E aí, quadrilha é uma manifestação que tem no Brasil inteiro de diversas formas, inclusive a forma matuta. A forma matuta. Agora, essa nova forma, vamos colocar assim, de fazer quadrilha, na realidade, a gente pode chamar, não é que seja um grande negócio, porque você tem que trabalhar o ano inteiro, você tem as roupas, tem um custo tudo isso. Exato. Para a gente colocar uma quadrilha na rua, eu digo, aqui eu trabalho, eu faço parte da quadrilha Zé Matuto, já são 5 anos fazendo parte desse grupo, e para a gente colocar um espetáculo na rua, a gente gasta em média entre 100 e 120 mil reais. São 150 pessoas envolvidas nessa produção. E para levantar esse recurso, a gente trabalha um ano inteiro. Não é? Os ensaios, propriamente dito, duram cerca de 8 meses, mas a produção da quadrilha dura um ano, porque parte da ideia de um produtor. Então essa equipe tem que se reunir para poder discutir como é que vai ser construído e levantado esse recurso para poder botar o espetáculo na rua. Então a gente usa todo tipo de trabalho envolvendo o grupo para poder levantar esse recurso, né? São as rifas, os bingos, os shows, as festas, e para poder levantar esse recurso. Mas a quadrilha junina hoje em dia é um brinquedo que custa dinheiro, é um brinquedo caro. Existe quadrilha que gasta muito mais do que isso? Existe quadrilha que gasta muito mais. Eu acredito que os espetáculos que a gente trabalha lá na minha quadrilha em São Lourenço é um dos mais baratos, mas tem quadrilhas muito mais caras. Principalmente as que são de fora de Pernambuco, que são investimentos muito, muito maiores do que isso. Então, o componente para poder brincar a quadrilha, ele também tem que, de uma forma ou de outra, investir para poder participar, porque na maioria das vezes a quadrilha é de um bairro, de uma cidade, mas os componentes vêm de outros bairros muito distantes para poder ir. Então se gasta com passagem, com alimentação, eles têm que investir no próprio figurino. Muitos deles, quando não têm condições de pagar, é que a gente recorre para as rifas, sorteios, os shows, para poder ajudar. Compra, paga pela sua roupa. Exatamente. E os valores, eu posso até falar aqui, né? Os valores variam muito de quadrilha para quadrilha. Tem quadrilha que cobra R$300 no figurino, 400, 500. Outras chegam a 1.000, mais de 1.000, R$1.200, R$1.300. Existem personagens de quadrilha que chegam a investir R$6.000, R$10.000 em um único figurino para poder fazer uma quadrilha, para poder concorrer. É muito dinheiro. Mas como o Fábio falou, Helena, há um investimento do brincante, né, do quadrilheiro, como a gente chama, mas, bom, como é um brinquedo da periferia, a gente tem a noção de que nem todo mundo tem esse dinheiro para investir. Então é por isso que as quadrilhas recorrem aos bingos, às rifas, às festas, que é para cobrir essa assimetria, esse déficit, porque nem todo mundo vai ter os R$300 para dar no seu figurino. Exato. E a quadrilha não quer perder esse componente. Quer trazer o jovem, quer trazer o brincante, quer trazer o quadrilheiro. Então a quadrilha vai tentar, de alguma forma, completar essa parte que está faltando desse figurino, para não perder esse jovem. Porque a função maior dessa manifestação é que ela está junto o ano inteiro, como a gente falou, e ela está com esses jovens, 150 jovens. Eu digo jovens porque é um movimento de grande parte da juventude. Vai de o quê? Dos 15 até os 25, 27 anos das pessoas que... Vamos mais. Na verdade, fazemos quadrilhas adultas, porque existe uma divisão entre quadrilha infantil e quadrilha adulta. Então, 90% dos componentes já são de maior idade. Né? Então, e varia muito, porque tem gente nas quadrilhas que tem 18, 17, mas tem gente de 40, de 50. Sim. Então, assim, tem famílias envolvidas ali dentro, dança mãe, filho, marido, todo mundo junto na mesma quadrilha, às vezes em quadrilhas diferentes, que parece uma disputa de time, inclusive.
diga uma coisa, para um investimento tão grande assim, e que você não tem um patrocinador, as quadrilhas no momento elas não têm uma ajuda do governo, do poder municipal ou de grandes empresas, compensa o retorno ou é todo esse sacrifício de conseguir levantar 130 mil ou até mais é pela brincadeira, pelo prazer, pelo amor de se dançar uma quadrilha? Eu acho que essa é a pergunta que as pessoas mais fazem a quem faz quadrilha. Por que você faz quadrilha se você não ganha nada? Eu acho que o ganho para quem faz um trabalho como esse vai muito além do que o dinheiro e do que o troféu pode dar. Eu acredito que quem faz um trabalho de quadrilha junina ou qualquer outro tipo de trabalho de arte tem uma missão muito importante, que é fazer as pessoas felizes. Nem que seja naqueles 25 minutos que a pessoa está ali na plateia, que esquece uma doença, que esquece um problema, porque está ali encantado, viajando numa fantasia, numa história que foi criada. O valor, o prêmio que a gente recebe, o pagamento que a gente recebe é muito maior. Conseguir envolver famílias dentro disso. São 150 pessoas envolvidas diretamente, mas a gente mexe com a vida de muita gente, sabe? Então, assim, por mais que você recebesse um cachê por isso, no final, não valeria tanto a pena quanto vale saber que as pessoas chegam perto de você, lhe abraçam, lhe agradecem pelo espetáculo maravilhoso que viram. Isso eu acredito que é o maior retorno da gente que faz quadrilha. Não tem uma compensação financeira, né? Então, quando a quadrilha recebe um prêmio, por exemplo, acho que é bom para as pessoas saberem disso, assim, um prêmio de um concurso que dá 10 mil reais, 15 mil reais, então você acha que, então está ganhando dinheiro. Não, isso vem repor, porque, bom, esse investimento de dinheiro, você tem o São João inteiro precisando de alugar ônibus, fazer pagamento de terceirizados para construir cenários, pagar costureira, um monte de coisa envolvida aí nesse valor que o Fábio tinha citado. Então, de repente, esse dinheiro de concurso que é ganho, ele vem para bancar, para pagar os buracos. O que a gente mais tem é quadrilha endividada. Exatamente. A quadrilha sai com dívida e tenta, a partir dos concursos, das pequenas apresentações que se faz e recebe algum cachê, cobrir o buraco que já começa em São João. Agora, ao longo de todo esse tempo, muitas quadrilhas terminaram, porque não conseguiram segurar esse rojão. Isso. Né? Muito importante essa pergunta. De fato, bom, há um efeito nesse fluxo de mudança. A quadrilha se espetacularizou, no sentido positivo da palavra. Tornou-se um espetáculo público, gratuito. O Recife tem hoje, no São João, uma turnê de espetáculos públicos e gratuitos no São João, em vários arraiais, nos bairros e nos grandes polos. Mas o efeito inadvertido dessa mudança é que ela encareceu bastante o processo produtivo, né? E aí, bom, os grandes grupos conseguem se manter porque conseguem atrair pessoas, eles são campeões, conseguem atrair pessoas para os seus quadros e aí as pessoas querem investir nos grupos campeões. Os grupos que não ganham muitos concursos, eles começam a perder seus componentes e perder sua potência financeira. E isso é um efeito. Agora, só um alerta que esse ano a Prefeitura do Recife aprovou a lei da subvenção pública para as quadrilhas. Isso é importante. Isso é muito importante. Mas não é a benesse que veio do nada, foi uma luta política do movimento de quadrilhas em Pernambuco, que é articulado politicamente por meio da Federação de Quadrilhas, da Liga das Quadrilhas Juninas do Recife, que conseguiram, junto à Prefeitura, assim como as agremiações de carnaval já recebem subvenção, a partir desse ano, do ano que vem, já começam a receber, já foi assinado a lei, não receber uma subvenção. Exatamente. Já é alguma coisa. Já é. Olha, gente, no próximo bloco, o que pensam os internautas sobre a quadrilha junina? Muitos amam de paixão, outros acreditam que falta valorização. E há quem diga que é um belo espetáculo, mas a coreografia parece uma mistura de escola de samba com aeróbica, perdendo a originalidade e a tradição dos foguetes juninos. Ponto de vista volta já, não saia daí. Nesta véspera de São João, o Ponto de Vista abre espaço para as quadrilhas juninas. Pelas redes sociais, nós perguntamos o seguinte: o que você acha das quadrilhas juninas? Uma internauta disse o seguinte: quadrilha junina sempre foi uma das minhas paixões na vida. Ela diz que sempre foi quadrilheira, com muito orgulho, porém ressalta que as quadrilhas não são valorizadas. Há necessidade de mais respeito pelo trabalho apresentado.
Antes de citarmos mais algumas respostas, eu queria que os nossos convidados, né, o pesquisador e antropólogo e professor da UFPE, Hugo Menezes, e Fábio Santana, que é artista plástico, ele também é projetista, figurinista, o cantador de quadrilha, né? O marcador de quadrilha, falasse, né, dessa falta de valorização, dessa falta talvez até mesmo de respeito com as quadrilhas juninas. Eu acho que isso se dá muito pela falta de conhecimento, na verdade. Se vê muito pouco de quadrilha, não é? As pessoas vivem esse movimento o ano inteiro e é muito intenso para quem vive e para quem conhece. Para quem não conhece, só vê aquele pouquinho, às vezes numa chamada de TV, não é? Ou às vezes num comercial e não compreende muito o que é. Então se deixa levar só pelo pouco e falta muito, eu acho que é uma questão de conhecimento. Uma pessoa que não conhece uma quadrilha junina deveria ir num festival, assistir, ou então conhecer o ensaio, ir num ensaio na sua comunidade, saber como é que funciona, poder compreender. Eu acho que é muito confortável para as pessoas que criticam e desvalorizam esse trabalho sem ter conhecimento. Pois é. De fato, algumas pessoas dizem que não gostam de quadrilha porque não conhecem o movimento quadrilheiro, né? O movimento de quadrilhas juninas do Estado, e aí tiram conclusões e assumem opiniões só tendo em vista alguns flashes, alguns comentários, e eu acho que é importante a gente entrar no universo, perceber que o universo de quadrilha, o que a gente vê no São João é a culminância de um trabalho intenso nas comunidades, um trabalho comunitário, um trabalho que reflete ali um teor artístico poderoso dos jovens da cidade do Recife, que desperta profissionalmente várias pessoas. A gente tem as quadrilhas formam figurinistas, formam artistas plásticos, formam letristas, formam uma gama de profissionais da arte, e as pessoas que não conhecem o movimento acabam tirando opiniões, dando opiniões, construindo opiniões baseadas em pequenas observações, não em aprofundamentos. Teve um internauta que respondeu o seguinte, que ele acha que estão estilizadas demais e as músicas deixam a desejar, saindo do estilo junino. Essa discussão existe também dentro do movimento quadrilheiro, de se perguntar o que é junino e o que não é junino dentro de uma quadrilha. Porque às vezes você pega músicas que não são do ritmo, não são da época, você vai na MPB, faz uma adaptação e coloca. Eu vou tentar explicar isso porque faz um pouco parte do meu trabalho. Então, as pessoas se perguntam muito, inclusive os próprios quadrilheiros, quando comparam trabalhos de grupos. O que é junino, o que não é junino, o que pertence ao São João, o que não pertence ao São João. Existe sempre essa comparação um pouco maldosa das pessoas. É meio pejorativo dizer que quadrilha junina é como se fosse escola de samba. Meio que desmerece um pouco o movimento, sabe? Mas, tipo, o carnaval, as escolas de samba... Mas só te interromper, eu acho que quando se compara com a escola de samba, porque é um grande espetáculo. Sim. E hoje as quadrilhas juninas também, né, numa grande apresentação, um grande espetáculo. Só que talvez a questão econômica das escolas de samba tem muito mais dinheiro, muito mais apoio do que se na maioria das vezes, falando sinceramente, fosse numa forma de elogiar comparando a uma grandiosidade de espetáculo, seria bom. Mas, na verdade, muitas pessoas fazem isso como forma de reduzir mesmo. É triste assumir, mas é a grande verdade. Mas, assim, as escolas de samba estão para o carnaval como as quadrilhas estão para o São João. Então, independente do que elas fazem dentro do arraial, vai ser junino sempre. Pelo ciclo que a gente está vivendo, que é o São João, pelo grupo, que é uma quadrilha junina. Então, independente do que ela apresente ali, acredito eu, isso é até uma opinião particular, mas não deixa de ser junino. E eu acho que muitas vezes as pessoas comparam muito com carnaval, outro tipo de espetáculo, musicais, e enfim, é pelo que se leva dentro da proposta do seu tema. Porque isso é de responsabilidade do produtor, da pessoa que cria o espetáculo. Para se fazer um espetáculo de quadrilha, hoje a gente tem que se ater a um tema principal, a gente tem um assunto que a gente vai falar, e todos os elementos da quadrilha tem que haver com o tema. A música tem que haver com o tema, o figurino, as coreografias, o casamento, o texto, o marcador, tudo tem que estar
conectado para poder desenvolver um tema. As cores, enfim, toda essa O tema é um história. item de julgamento. Então, ele é o princípio de tudo para se criar o espetáculo. Inclusive para se escolher a trilha musical. Então, se o espetáculo pede uma música diferente para poder dizer sobre aquele ato, aquela cena que a quadrilha quer apresentar, ela vai buscar na MPB, por exemplo, traz para o ciclo junino, produz uma roupagem nova nessa música, coloca ela no ritmo de forró e utiliza no espetáculo, porque é preciso daquela música para contar aquele pedaço da história. Essa história. Agora, por exemplo, assim, se está numa competição, o que na realidade os jurados observam? Porque a gente vai assistir como um telespectador, como o público, né? Senta lá, vibra, se emociona, tem as torcidas, que é uma coisa assim maravilhosa, é contagiante. Você acha tudo muito bonito, mas tem que estar ali com o olhar técnico. O que realmente é avaliado? Então, alguns critérios, né, que estão recorrentes em todos os concursos. O figurino, o marcador, que é um critério individual, isso é uma responsabilidade muito grande para uma pessoa só, porque o resto é coletivo, né, mas o figurino, verdade. O marcador, o casamento, o tema, o conjunto, que é a execução do todo, né, se está tudo perfeito, a trilha sonora e a coreografia. Esses são os itens que estão em quase todos os concursos, e a gente fica sempre observando como é que cada um desses itens eles se conectam entre si, e a linha que vai costurar esses itens todos é o tema. Então tudo tem que ter a ver com o tema, desde a escolha da cor do seu figurino, até as falas do casamento, até o desenvolvimento coreográfico, tudo tem que estar alinhado com o tema. E o tema nada mais é que a contação da história de um casamento. Por isso que a quadrilha continua muito junina, porque ela é sempre, para Recife, ela é sempre... A base dela, ela é a mesma, a essência. Exatamente, ela é sempre a contação de um casamento. Apenas você vai, a cada ano que passa, contando a mesma história de uma maneira diferente. E a mesma história, Helena, é um casamento. Então, para nós em Recife, porque existe quadrilha no norte do país, que é outra coisa. Né? Exatamente, é um casamento. Que a gente joga um pouco de purpurina, de brilhos exatamente. A cada ano que passa. Exatamente. Então, se o tema é corrupção, como é um dos... vai ter uma história de casamento que vai envolver esse tema, com música que envolve esse tema, mas no final a noiva e o noivo vão se casar. É a história do casamento que faz com que essa manifestação continue, inclusive, sendo chamada de quadrilha e não de outra coisa. É uma quadrilha, dança de pares, um quadrado e uma história a ser contada a partir de um tema. Talvez o que as pessoas possam entender é o seguinte, que, por exemplo, assim, a quadrilha, a tradicional, ou a matuta, como queiram chamar, é aquela que você pode, vou dançar, arrumei um par aqui, e você entra, você brinca, há uma interação. Essa quadrilha junina que evoluiu e que ela mantém a tradição é um grande espetáculo. Assim como a gente vai para o teatro para assistir uma peça de teatro ou um show, a gente vai para assistir, né, e se diverte e sai maravilhado. A cultura ela continua sendo preservada, só que foi toda readaptada. Né? Recebeu alguns enfeites. É isso mesmo. Olha só, a quadrilha junina é uma manifestação, um outro internauta colocou, cultural, que consegue ir além de uma dança ou música. É um conjunto de instrumentos que juntos compõem um espetáculo. É o que definição a gente perfeita. Dizendo, é isso mesmo. Que passa muito além. Vamos brigar pela nossa cultura da forma que tem que ser. Quadrilha é amor, dedicação, suor, tempo e transmitir amor por onde passa. É tudo isso. Porque ninguém ganha nada, né? Exato. Para completar o que eu tinha falado antes, o São João, para nós que somos quadrilheiros, é o término de um círculo. Né? Para quem vai assistir quadrilha, não. Acha que a época de quadrilha é lá, é junho. Para nós, a época de quadrilha é uma vivência inteira. Então, assim, tudo que a gente passa para poder construir, quando a gente ensaia, cria, faz cenário, faz figurino, desenha, começa da concepção até a prática, que termina no São João, para nós é a finalização de um ciclo, sabe? Mas para nós que somos quadrilheiros, o importante é o todo, é esse ano que a gente vive. São os encontros, os ensaios, as festas, a interação entre os grupos, entre as quadrilhas. Existem regras para participar de uma quadrilha? Ou tipo assim, não, eu quero participar, porque eu quero dançar, eu acho bonito, gostei de ver o ano passado, esse ano, o próximo São João, eu quero fazer parte dessa quadrilha. Tem regra nenhuma, pode sempre, as quadrilhas têm portas abertas. Agora, se você quiser ir para um grupo de sua preferência,
é bom ir cedo, porque a gente, de repente, fecha um número, um quantitativo de componentes, porque a quadrilha não pode extrapolar também. 150 pessoas. É muita gente, mas... Para você explicar, ensinar e manter disciplina, né? Manter disciplina, transportar durante o São João. Se você for muito mais gente do que isso, você precisa ter 3 ônibus para transportar, e tudo isso encarece. Então tem um limite, inclusive, para caber nos arraiais, para caber nas quadras, para poder caber nos ônibus. Aí tem um limite estipulado por cada grupo, entre 15 fileiras de 4 casais, cada uma das fileiras, no máximo 15, 14. E um detalhe que eu acho que tem que ter preparo físico. Muito. Porque hoje vocês são 25 minutos nas apresentações, mas 25 minutos onde não se para de dançar, de pular, tem tantos passos, tem tantos movimentos que há necessidade de um preparo físico. Mas eu vou dizer uma curiosidade, uma coisa engraçada. Quando a gente começa um ensaio de quadrilha, meados de outubro, novembro, geralmente o grupo passa um mês inteiro ensaiando uma única coreografia. 1 mês e meio ensaiando a mesma coreografia, porque ainda não está com aquela resistência. Mas quando o tempo vai passando, é muito engraçado que em um final de semana a gente consegue passar 2, 3 coreografias. Porque o ritmo que as pessoas vão pegando, a resistência, eles vão ficando muito mais rápido. Isso complementa que mais do que resistência física, tem que ter disposição para interação, porque é um ano interagindo com pessoas. É um ano em grupo. Estar na quadrilha basicamente estar num grupo, que esse grupo interage durante o ano inteiro e ele diz respeito a amor, a fraternidade, a relação, a solidariedade e tensões também, conflitos. Novas amizades, a companheirismo, é uma série de coisas que são importantes, que integram, né? E você veja o que é interessante é como é que as pessoas que são quadrilheiros vivem desse movimento, eles amam tanto que durante esse período de 8 meses, 9 meses, eles, todo final de semana, todo sábado e domingo, eles estão em ensaio de quadrilha. Entendeu? Então, assim, tipo, não existe festa, barzinho, sair, feriado, nada. Tudo, a vida dessas pessoas é quadrilha, todo final de semana. Entendeu? É paixão. É paixão. Gente, olha, infelizmente o tempo do nosso programa acabou. Nós estamos aí até a véspera de São João. Né? A gente espera que vocês possam aproveitar a noite, né, de São João dançando quadrilha. Você dançou muito quadrilha, você também. Eu, quando era pequenininha, né, naquela tradicional, mas assim, a gente quando vê um grande espetáculo desse, sente vontade de estar lá, de estar participando, de fazer parte, né, daquele grupo que está se apresentando. Mas eu agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigado também. Eu agradeço. E a gente encerra o programa de hoje desejando a todos uma linda noite de São João. Cuidado com os fogos e com a cachaça. Dancem e aproveitem a magia da festa. E como diz o poema Noite de Folia, de João Bastos Filho, nesta noite de festança, todos caem na dança, alegrando o coração. Foguetes, cantos e troça, na cidade e na roça, em louvor a São João. Até a semana que vem.